A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje estou aqui para compartilhar mais uma vez a mensagem de Deus com você. Espero que você se encontre bem e espero que essa mensagem edifique o seu coração. Vamos ler comigo? Números, capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos para eles. E assim também éramos aos seus próprios olhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. E eu te agradeço, Senhor, por esse momento e por ser um vaso em tuas mãos. Eu peço a ti, Senhor, que eu não fale com os meus irmãos, mas que eu possa, Senhor, com fidelidade entregar a mensagem que o Senhor já falou comigo no dia de hoje. E, Senhor, sem leviandade, Deus, que eu não deixe, Senhor, faltar nada daquilo que o Senhor quer dizer, mas que juntos possamos encontrar a nossa verdadeira identidade junto a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade a uma das últimas mensagens que eu gravei para vocês, eu quero hoje continuar o tema da identidade. A palavra de hoje é: você é exatamente quem você pensa que é. Nesse período, não como lemos nas mensagens, Moisés havia enviado para a terra prometida 12 espias, 12 homens para ver e trazer relatos da terra que mana leite e mel, a qual Deus prometera ao seu povo. Quando voltaram, 10 dos 12 trouxe um relatório não muito favorável. Ambos concordaram que a terra era muito boa, mas chegando lá, vendo gigantes enormes, homens guerreiros, muito maiores do que eles se viram, eles se enxergaram, eles tinham uma visão a respeito de si mesmo, que eram como gafanhotos mediante aqueles homens. Veja bem, a partir do momento que esses homens se enxergavam como gafanhotos, também concluíram que todos ao seu redor os viam assim também. É verdade que a Bíblia não fala se alguém os viu dentro da terra ou não, com exceção de um homem lá dentro. De todo caso, eles que estavam vendo fora, por se sentirem menores, pensavam que todos ao seu redor também os enxergavam assim. Quero lembrar de uma história que talvez você já tenha escutado, do elefante amarrado a uma corda. Meu pai me contou essa história quando eu ainda era pequeno. E nessa história chegava determinado homem a um circo e vendo o elefante amarrado por uma corda, ele dizia ao dono do circo que no outro dia aquele elefante não mais estaria ali. Mas sim, ele ia fugir, porque nunca uma corda ia conseguir segurar aquele elefante. Mas o dono disse para ele: não, muito pelo contrário, você pensa que ele vai fugir, mas esse elefante, desde filhote, desde muito pequeno, ele é amarrado nessa corda. E quando ele era pequeno, ele não tinha força para romper a corda. Diversas foram as tentativas falhas dele. E ele aprendeu que ele jamais conseguiria partir ou rasgar ou, enfim, arrebentar aquela corda e poder fugir. E assim ele é até hoje. Tanto que existem noites que nós nem amarramos a corda em outro lado, ele fica a corda mesmo solta. E ele não sabe disso. E muitas vezes estamos nós na mesma situação desse elefante, amarrado a barreiras espirituais, a barreiras mentais, fatos que na verdade nunca foram fatos, mas foram apenas suposições de que não conseguiríamos, de que não somos capazes, de que nunca vamos conseguir chegar lá. E hoje eu quero falar um bocadinho com você sobre o que Cristo fala sobre isso, o que Deus nos ensina a respeito disso, através da história desses espias. Provérbios capítulo 27, versículo 19, fala a respeito dessa mensagem. E ele nos diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Ele está querendo dizer, Salomão, nesse provérbio, que da mesma forma, quando nos olhamos no espelho, ou quando olhamos o nosso reflexo na água, enxergamos a nós mesmos, aquilo de fato é um reflexo da nossa imagem, o nosso coração, ele produz o reflexo que nós vamos mostrar para aqueles que nos enxergam. O nosso homem exterior, o meu eu, o Niltinho que vocês estão vendo aqui, ele reflete aquilo que o coração está aqui. E por isso Jesus disse que o nosso coração, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Porque, de fato, aquilo que nós mostramos é aquilo que nós estamos cheios por dentro. E nesse ponto, falando do coração cheio,
entra aquele outro provérbio: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O teu coração precisa ser guardado, guardado de palavras negativas, guardado de pensamentos de inferioridade, de incapacidade. Por quê? Porque do nosso coração procede as fontes da água viva. Se eu quiser contaminar um rio, muito mais fácil é eu ir direto à nascente e colocar lá o veneno do que eu sair em qualquer parte do rio. Em qualquer parte eu jamais contaminaria todo ele. Mas quando na nascente eu derramo esse veneno, eu consigo contaminar o rio todo. Assim é a nossa vida através do nosso coração. Se nós contaminarmos o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida, ela vai ser contaminada. E então nós não vamos refletir aquilo que Deus quer que nós transmita para aqueles que nos enxergam. Nós vamos ser apenas alguém sem brilho. Amém? Então, guarda o teu coração. Porque a partir do momento em que você determinar no seu coração quem você é, a sua imagem, a maneira como você se enxerga, assim será a sua identidade. Se você se enxergar como alguém que jamais pode fazer algo, você de fato jamais vai fazer aquilo. E muitas vezes você não vai nem tentar, porque você na sua mente já sabe que não vai conseguir. E aí eu lembro de uma história de quando o Bruno ainda era pequeno. E a Liz uma vez disse para ele, e ele estava indo para a sacada de casa, e a Liz disse para ele: não vai lá porque você vai cair. E eu disse para ela naquele mesmo momento: não diga isso. E fiquei imaginando o Bruno com 30 anos, na casa dos seus amigos, comendo um churrasco, e os amigos dizendo assim: Bruno, vem aqui para a sacada. E ele olhando para os amigos e dizendo: não vou aí, porque se eu for aí eu vou cair. A minha mãe disse ainda quando era pequeno que se eu fosse lá eu ia cair. Esse tipo de pensamento é o que nós não podemos ter, porque não é isso que Cristo pensa de nós. Amém? Mas assim como nós estamos vendo agora, aqueles 10 espias com seu pensamento de inferioridade, que pensavam ser gafanhotos, que se enxergavam como gafanhotos, nós também temos os outros 2, Josué e Calebe. E esses jamais pensavam ser como gafanhotos. Muito pelo contrário. Quando eles se depararam mediante aqueles gigantes, eles olharam e viram os gigantes como um pedaço de pão, a quem eles podiam simplesmente devorar. E isso está relatado no livro de Números, no capítulo 14, versículo 9. E eles dizem: nós vamos devorá-los, porque Deus não é com eles, mas Deus é conosco. E por Deus ser conosco, eles não passam de um pedaço de pão para nós. Amém? O importante para você entender nesse ponto da mensagem, e é o que eu quero que você considere isso, é que tanto Josué quanto Calebe, eles tinham convicção de que a terra que lhes foi prometida seria deles. Não interessa quem estava na terra, não interessava se eram gigantes, não interessava se eram guerreiros, não interessava se era alguém que poderia destruí-los num simples apertar de punho. Josué e Calebe creram na promessa, e eles então formaram uma imagem a respeito deles mesmos. Eles se viram derrotando aqueles homens, consumindo-os como um pedaço de pão. E essa imagem que eles tiveram deles, assim como os 10 tiveram a imagem deles como gafanhotos, Josué e Calebe viram a imagem deles como alguém que devoraria aqueles gigantes, alguém maior do que aqueles gigantes. Mas essa imagem não veio de Josué e nem de Calebe. Essa imagem não veio do pensamento deles. Essa imagem que eles fizeram a respeito deles não veio de opiniões alheias, tampouco veio do achismo. Essa imagem veio da palavra do Criador, da palavra do Pai. A palavra que Deus lançou sobre eles, dizendo que daria a terra para eles. Eles creram na palavra do Senhor. E a palavra de Deus moldou e formou a imagem que eles se enxergavam. O reflexo para o qual eles se enxergavam veio da palavra do Senhor. E aí, amados, é onde eu quero chegar com a mensagem de hoje. Talvez na sua vida você tenha ouvido, ou já ouviu, palavras de menosprezo, palavras de inferioridade, palavras de que você não é capaz, de que você nunca vai chegar lá, palavras de que você não vai conseguir, palavras de que não adianta tentar, palavras que te jogam para baixo e que muitas vezes te afastam do propósito de Deus. É natural as pessoas nos dizerem isso, muitas vezes pessoas que nos amam com uma exagerada preocupação a nosso respeito.
elas dizem palavras como essa. Muitas vezes eu digo palavras desse tipo para meu filho, para minha esposa. Mas Deus está dizendo aqui, através da vida de Josué e de Caleb, que nós não devemos ouvir essas palavras, mas devemos ouvir a palavra de Deus. Ela é quem vai moldar a nossa imagem, ela é quem vai formar a nossa imagem. Muito antes do nosso nascimento, ainda no ventre da nossa mãe, Deus nos formou e Deus nos separou para um propósito. O salmista Davi nos diz isso. Portanto, irmãos, é imprescindível e fundamental nós entendermos que não podemos ser nós mesmos a definir qual é a nossa imagem. Nós mesmos não podemos formar a nossa imagem. E tampouco a vida alheia, a opinião alheia pode formar a imagem a nosso respeito, ou a nossa imagem ou o nosso reflexo. Mas é fundamental, é importante demais que você entenda e aprenda que somente a palavra de Deus pode formar a imagem que Deus quer refletir através de você. Portanto, irmãos, é de extrema importância que você esteja intimamente relacionado à palavra de Deus. Se o nosso coração está cheio de algo e a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, é bom que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, porque assim a nossa imagem, o nosso reflexo vai ser a palavra de Deus. Vai ser a terra que mana leite e mel, vai ser a terra da promessa, a terra da prosperidade. Gideão não se sentiu menor do que os outros, apesar dele mesmo saber que era o menor. Ele tinha um temor e pediu a confirmação de Deus. E sob a autoridade que Deus deu para ele, ele sim refletiu a imagem que o Senhor formou na vida dele. E foi quem foi. Abraão, mesmo não sendo o pai, mesmo não tendo filho, ele creu na promessa que seria pai de multidões. E ele disse que o Deus que ele servia era um Deus que trazia à vida coisas que ainda não existiam. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor, mas precisamos estar com o nosso coração firmado e embasado na palavra da vida, na palavra do Criador. E somente dessa maneira nós vamos conseguir formar a imagem que Cristo quer transmitir através de nós. Amado, tira a corda do seu pescoço, arrebenta essa corda que está te prendendo, numa prisão, numa cadeia mental, numa cadeia espiritual. Você pode romper essa corda através da palavra do Senhor. Descobre a força que você tem, assim como aquele elefante cheio de força poderia simplesmente se desfazer de toda aquela corda. Você, em Cristo Jesus, é mais do que vencedor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha mexido com o seu íntimo e que você entenda que somente a palavra do Senhor, somente o relacionamento com a palavra do Pai vai poder fazer com que você seja cada vez mais vencedor. Tudo você pode em Cristo Jesus. Tudo você consegue em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.